Olá, companheiros espíritas, estamos iniciando o nono vídeo do nosso curso de aperfeiçoamento de expositores do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos nele analisar o uso da tecnologia. Numa época em que as novas gerações estão perfeitamente familiarizadas com o computador, este capítulo é dedicado a todos que veem as tecnologias da informação com ressalva e receio. As vantagens do uso do computador e, em especial do aplicativo PowerPoint para elaborar e para apresentar uma exposição, são tão óbvias que não há muito explicar, basta ver a quantidade de instituições espíritas, outras designações, que já aderiram ao uso de um projetor multimídia, não por modismo, mas pela facilidade que ele traz nas exposições, para quem apresenta e, principalmente, para quem assiste. Basta apenas o desejo e a perseverança para dominar essa tecnologia e usar um programa de computador para fazer apresentações. Já a projeção dos slides, a apresentação da exposição é tão simples como pesquisar no Google ou postar no Facebook ou enviar mensagem no WhatsApp. E agora eu toquei no ponto certo. A ênfase que damos às novas tecnologias também se justifica porque, cada vez mais, os jovens nativos digitais serão parcela significativa da assistência da casa espírita, chegando a um tempo onde serão maioria absoluta. Esses jovens, acostumados ao uso dessas tecnologias na educação e entretenimento, certamente terão preferência pelo seu uso, tanto na condição de expositores como plateia, e é essa formação que entendemos seja mais adequada, para o presente e para o futuro dos novos expositores espíritas. Além disso, pensando na divulgação da doutrina, o uso de recursos computacionais como e-books e redes sociais é um canal que não podemos desprezar. Na revista O Reformador de setembro de 2014, a FEB traz o seguinte chamamento para o uso dessas tecnologias a favor da difusão da doutrina espírita: é preciso inovar, rever conceitos e ver a realidade tecnológica que bate às portas de um público de mais de 136 milhões de computadores em uso no Brasil, em uma proporção de 2 computadores para 3 habitantes, com a expectativa de que em 2016 atinjamos a marca de um computador por habitante. Não basta termos uma boa ideia sobre um excelente tema para a exposição em farto material de pesquisa. Isso não é nada se não soubermos transformar essas ideias numa apresentação didática e atrativa, de forma a facilitar o processo de difusão desses conceitos. Em relação a uma exposição multimídica, lembremos que o adágio "uma imagem vale por 1000 palavras" pode ser perfeitamente substituído por, ao invés de explicar, mostre. Segundo o Wong, bibliotecas das principais universidades do mundo todo já disponibilizam material didático na forma de apresentações com slides de texto e recursos multimediáticos, num processo de formação de seus centros de mídia educacional. Experiências recentes demonstram que quando existe conteúdo em formato tradicional, descrição linear, livros e textos sem ilustração, e também digital no formato de apresentações, os alunos preferem essa última forma, ocorrendo inclusive aumento de consultas nesse tipo de acervo. A partir de estudos recentes nos campos da neurociência, psicologia e educação, em especial nas subáreas das teorias cognitivas da aprendizagem multimediática e da aprendizagem ativa, pode-se perceber que o aplicativo denominado PowerPoint e similares 19, constituem-se numa importante ferramenta para auxílio ao processo de aprendizagem, quando utilizada de forma correta. O que pressupõe, segundo I. Horvath 3, a utilização de princípios chaves, como apresentamos a seguir. O princípio-chave de Horvath: princípio da redundância. Esse princípio enuncia que uma apresentação feita simultaneamente na forma falada, auditiva e textual, texto projetado, é mais efetiva para a aprendizagem.
No início das pesquisas da aprendizagem multimediática pensava-se que esse aumento de estímulos cognitivos gerava uma sobrecarga e, em consequência, dificultava a aprendizagem, o que realmente ocorre quando, por equívoco do apresentador, o mesmo texto falado é projetado para leitura simultânea ou mesmo quando não existe relação entre os dois estímulos. Quando lemos um texto, mesmo que de forma silenciosa, é normal ouvir uma espécie de voz interna pronunciando cada palavra, o que estimula a região do cérebro chamada de córtex auditivo, que cuidará da percepção e compreensão do discurso verbal. Quando visualizamos o texto ou imagens relativas ao texto, ocorre estímulo nas áreas do córtex visual primário e girofusiforme, que são responsáveis pela interpretação dos estímulos visuais. Porém, quando o texto é falado e apresentado de forma visual, se o expositor souber sincronizar esses dois estímulos, de forma a que um seja reforço do outro, a atenção sobre o conteúdo e, por conseguinte, sua aprendizagem é facilitada. Atualmente existe um grande número de pesquisas que demonstram que a atenção na fala de um expositor, reforçada por projeção de trechos mais significativos do texto falado ou mesmo imagens relativas ao texto, cria um aumento de atividade cerebral na região dorsal esquerda do giro frontal, compreensão da linguagem, e essa atividade resulta em aumento de retenção das informações apresentadas. Horvath 2014. 3. Kalilga, 2011, 4. Zoeller et al. 2011, 5. Alet e Faria, 2006. Cabe ao expositor sincronizar o tempo de sua fala e o tempo da apresentação visual, de forma a que a atenção não fique comprometida por uma demanda de recursos cognitivos visuais e auditivos. O primeiro cuidado é que o texto falado não seja o mesmo que será projetado. Este último deve ser composto de pequenos períodos onde o conceito é resumido e as palavras-chave são destacadas. Dessa forma, o texto projetado será um resumo da fala do expositor. Além disso, é preciso dar o tempo certo para que os presentes possam ler e processar cognição as informações do slide apresentado. Para isso, a apresentação com animação, onde o slide é revelado tópico por tópico e à medida em que estão sendo apresentados, mantém a atenção do espectador. Os tópicos anteriores ele já leu, ouviu e processou, e pode-se inclusive trocar sua cor um cinza claro. Os tópicos seguintes ainda estão ocultos, portanto não aparecem no slide e não dividem a atenção da assistência. Dessa forma, a concorrência entre a fala do expositor e a imagem do slide não implica em sobrecarga cognitiva. Ao contrário, a imagem aide como um poderoso reforço no processamento do conteúdo da audição, e o texto projetado serve como reforço para a compreensão da fala do expositor. Na teoria cognitiva da aprendizagem multimídia de Richard E. Mayer 7, ele denomina esse fator como princípio multimídia. Ainda em relação ao reconhecimento da palavra, hoje sabemos que sua decodificação ocorre por duas vias neuronais diferentes, sendo que uma delas utiliza a forma gráfica e, por essa razão, é chamada de reconhecimento grafo-fonológico. Ocorre nas regiões frontal e temporoparietal, e a segunda forma é a fusão do som e da imagem ou forma visual da palavra, ocorre na junção occipito-parietal. 2. Princípio chave de Horvath, princípio da modalidade. E esse princípio, que é muito semelhante ao anterior, sugere que a aprendizagem melhora a percepção e vinculação do conteúdo quando usamos duas ou mais modalidades diferentes de mensagem, diferentes canais de mídia perceptíveis aos sentidos. Por exemplo, quando o conteúdo é exposto por meio da fala e de imagens relacionadas ao conteúdo, fotos ou vídeo. Mayer 7 também denomina esse fator como princípio de modalidade. 3. Princípio-chave de Horvath, princípio da sinalização. Este princípio sugere que a aprendizagem pode melhorar quando apresentamos pistas sinais na apresentação,
como uma forma de chamar a atenção para esse conteúdo, como, por exemplo, destacar no texto informações relevantes ou essenciais. Essa sinalização pode ser feita de forma espacial ou visual, com o aumento do tamanho da fonte, a cor do texto, o destaque no layout dos slides, o acréscimo de imagem relevante que traduz o significado do conceito que se quer destacar. Alguns autores asseveram que o nome comercial PowerPoint software de apresentação da Microsoft deriva da importância de poder sinalizar, apontar pontos importantes no conteúdo que está sendo apresentado. Apesar das vantagens comprovadas, o uso de material audiovisual na elaboração e na apresentação não é tão óbvio como parece, o que abre espaço para equívocos que se repetem e que se constituem empecilhos para a aprendizagem e para uma apresentação bem-sucedida. Por exemplo, a simples leitura do texto apresentado no slide não oferece uma dupla modalidade. Ao contrário, essa técnica de ficar lendo os slides muitas vezes de costa para o público, além de criar um ambiente monótono e cansativo, divide a atenção splitting e sobrecarrega as áreas cerebrais encarregadas da cognição loading, sem que exista uma segunda mensagem significativa para reforço do conteúdo transmitido. A exceção nesse caso, é quando o slide apresenta uma citação importante e é o único texto do slide. Pela sua importância para o entendimento do tema, esse texto deve ser lido em voz alta para os presentes. O uso abusivo da prática de ler slides denota que o apresentador não está usando o recurso multimídia como reforço e facilitador da aprendizagem, mas meramente como uma cola do texto que ele, apresentador, deveria saber. Quando o expositor faz os slides com intenção de servir de cola, ao invés de colocar apenas tópicos e assinalar os textos que deve receber atenção, os slides conterão grandes blocos de textos quase a fala do expositor na íntegra, o que gera poluição visual, dificultando a leitura e anulando o efeito do assinalamento dos trechos importantes. O papel do expositor é explicar, expor e completar o texto por meio da fala, nunca ler slides para uma plateia alfabetizada. Da mesma forma, a apresentação de imagens que guardam fraca ou nenhuma correlação com o conteúdo transmitido, não caracteriza reforço cognitivo. Ao contrário, desperta a atenção de quem está assistindo, para tentar descobrir qual seria a relação oculta que ele não consegue perceber ou o que o expositor quer dizer com essa imagem. Por exemplo, a cena do campo com uma linda árvore, usada como fundo enquanto o expositor explica o conceito de vida na matéria, serve apenas para distrair os presentes, que passam a recordar lugares ou tentar descobrir o que a cena tem a ver com as vicissitudes da vida na matéria. O mesmo se pode dizer da inclusão de vídeos na apresentação, quando estão deslocados do tema ou até do excesso de vídeos só porque eles são bonitinhos, mas, em geral, quase todos os presentes já os assistiram na internet. Se a forma multimídia corretamente aplicada amplifica o entendimento, falhas de estética também são ampliadas com esses recursos, causando uma dificuldade de assimilação. Refletir sobre defeitos e equívocos passa a ser mais atrativo do que refletir sobre o conteúdo apresentado. Portanto, o uso eficiente de recursos multimídicos pede um investimento de tempo no aprendizado de aspectos que podem não ser intuitivos para todos, como, por exemplo, o uso harmônico das cores. A seguir apresentamos algumas regras práticas para melhorar os aspectos mais críticos de uma apresentação audiovisual, que são tipo de fonte, tamanho de fonte, layout dos slides e uso das cores, aspectos conhecidos genericamente como tipografia, que compreende uma forma visual para gerar identidade entre o conteúdo tema e a forma adequada, para atender aspectos de harmonia e satisfação estética, quando atendem regras implícitas na forma com que o cérebro processa imagens buscando dar-lhe significado. Até mesmo a existência de prolongamentos no final das hastes das letras serifa pode dificultar a legibilidade do texto. Diferente do que ocorre num texto impresso onde fontes serifadas são preferidas, na projeção do texto ou sua visualização na tela do computador ou ainda na tipografia para a web, as fontes sem serifa têm mais legibilidade. Algumas dessas fontes são Arial, Calibri, Helvética e Verdana.
Outra questão de tipografia é o alinhamento do texto, que pode ser feito pela direita, pelo centro, pela esquerda e por ambas as margens, que se chama justificado. Como um leitor proficiente faz uma leitura rápida, também chamada de leitura automática, portanto não decifratória ou ideogrâmica, o visual em ambas as bordas justificado ajuda a reconhecer a linha que estamos lendo e acelera a leitura. Os demais alinhamentos de um só lado ou centralizado, acrescentam um efeito visual, mas não ajudam na rapidez da leitura. A mesma dificuldade ocorre quando usamos em excesso as palavras escritas com todas as letras em maiúsculo caixa alta, em negrito bold ou mesmo inclinadas itálico. O perfil da palavra, que é utilizado na leitura rápida browsing, fica mais difícil quando ela aparece dentro desses blocos maciços de texto, com todas as palavras em maiúsculo caixa alta. A leitura de pessoas que têm esse hábito bem desenvolvido, é feita, inicialmente, pela rápida visão do perfil da palavra ideogrâmica ou visual e, só se necessário, pela leitura das letras que compõem a palavra. É graças à leitura ideogrâmica ou visual, facilitada pelo perfil da palavra, que conseguimos interpretar aqueles textos estranhos em que as palavras são compostas por letras repetidas e números, mas onde se preserva a letra inicial, a letra final e o perfil do bloco da palavra. 2. Escolha do tamanho da fonte. A escolha do tamanho correto da fonte. Corpo da fonte a ser utilizada deve levar em conta, primeiramente, a legibilidade do slide projetado. Como a distância entre o projetor e a tela varia em cada instituição e como a pessoa que irá ler os slides pode se sentar na primeira ou na última fileira de cadeiras, deve-se colocar o texto num tamanho mínimo adequado para as diversas situações. Ao escolhermos, por exemplo, uma fonte Arial de corpo 28 para o texto dos slides, teremos uma apresentação adequada para a grande maioria de situações. Nesse caso, poderemos usar corpo 26 para o título dos slides, permitirá títulos maiores em uma única linha, e corpo 24 para referências e notas. Uma vez que conseguir ler os slides de maneira confortável é um aspecto fundamental para a satisfação de quem assiste uma boa apresentação, vamos sugerir que o leitor invista um pouco de tempo fazendo teste com diferentes tipos de fonte e tamanho. É possível obter melhor legibilidade de um texto com fonte Arial corpo 12 do que o mesmo texto escrito em Times New Roman corpo 13. Sugerimos experimentar. Para concluir, queremos enfatizar que uma exposição com excelente conteúdo pode se transformar em motivo de frustração para os presentes, quando não se consegue ler os slides projetados e, muitas vezes, a razão é o tamanho da fonte utilizada. Um texto fora do tamanho adequado tira o foco da atenção do conteúdo para a atividade de adivinhar o que está escrito no slide. Algumas regras básicas podem nos ajudar, como, por exemplo, 1. Uso de espaço para separação de textos e de elementos gráficos melhora a legibilidade e estética. O uso generoso de espaço é fundamental para melhorar o reconhecimento dos elementos visuais utilizados no slide. 2. Uma regra prática útil é que textos e imagens devem ocupar metade da área do slide ou, no máximo, 2/3 da área total. 3. A forma de distribuirmos os elementos e deixarmos os espaços entre eles servirá para guiar os olhos do nosso público no melhor caminho, para a ordem e percepção dos elementos do slide. 4. Quando um slide tiver muito conteúdo, ele deve ser dividido em vários slides, sem a preocupação de que a quantidade de slides afete o tempo total da apresentação. As explicações sobre as imagens contidas em um slide sobre as mesmas imagens divididas em 3 slides, gastarão o mesmo tempo, porém com sensível ganho de legibilidade. Não existe um número mágico que defina a quantidade de slides a ser empregado. O melhor é fazer uma apresentação simulada. Vide capítulo 20. Determinar se a quantidade de slides preparados está compatível com o tempo disponível para a apresentação. Da mesma forma, apresentar apenas 6 slides e falar 10 minutos em cima de cada slide também gera cansaço e inutiliza o efeito da dupla modalidade. Vide capítulo anterior. 5. Ainda sobre espaços,
convém deixar uma margem vazia nas 4 bordas de um slide. Textos muito perto da borda poderão ser cortados, ficar fora da tela em razão do alinhamento do projetor em relação à tela. O uso das cores dos aspectos apresentados neste capítulo. A correta utilização das cores é o que apresenta a maior dificuldade para pessoas com pouco senso estético para cores. Nesse caso, não é raro vermos que as cores escolhidas não se harmonizam ou cores puras e fortes carregam demais o aspecto visual do slide, e o resultado final não é atraente. Para resolver esse problema, podemos recorrer a 2 artifícios: uso do conhecimento sobre a teoria das cores, círculo das cores, e uso de sites que apresentam diferentes combinações adequadas. O círculo das cores é uma imagem que apresenta as cores primárias vermelho, azul e amarelo, as cores secundárias combinação de 2 cores primárias combinação de vermelho e amarelo para produzir cor laranja, e as cores terciárias combinação de uma cor primária e uma ou mais cores secundárias vermelho mais laranja para produzir vermelho alaranjado. A partir do círculo das cores podemos encontrar as chamadas cores análogas ou consonantes e as cores complementares ou dissonantes. Cores consonantes ou análogas são grupos de tons que aparecem lado a lado contíguas no círculo das cores. Em razão de sua proximidade tonal, a combinação dessas cores expressa equilíbrio e elegância. Por exemplo, laranja, amarelo alaranjado e vermelho alaranjado. Todavia, em certas situações queremos expressar uma situação de oposição, de choque, ou chamar a atenção para um detalhe do texto. Nesse caso devemos usar cores dissonantes ou complementares, que criam contrastes fortes e aparecem em oposição no círculo das cores, por exemplo, vermelho e verde. Outra forma de usar cores de maneira harmônica é escolher um tom predominante, por exemplo, o azul, e variar sua intensidade dosando-se progressivas quantidades de branco ou preto a essa cor base. Podemos usar uma combinação dessa gradação de tons para a cor do fundo do slide, outra para a cor do texto normal e uma terceira para a cor do texto que se quer enfatizar, com 3 diferentes tonalidades de azul. A segunda dica é utilizar-se de sites que apresentam um círculo das cores e uma grande variedade de esquemas de cores. Um bom visual deve ter título simples, esclarecedor e de poucas palavras, legendas concisas e legíveis, letras grandes, limitadas a 3 tamanhos diferentes, frases curtas e com poucas linhas, 6 a 9 por visual e, no máximo, 6 palavras por linha, cores sem excessos, limitadas a 3 ou 4, apenas uma ideia e um desenho em cada visual.